Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala, Pastor Cláudio, da Igreja em Jardim Redentor, trazendo uma palavra bíblica para você nesta manhã. A palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17, nos diz assim: Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então a palavra que eu quero deixar para vocês nesta manhã, dentro desse texto, Deus ainda está buscando, Deus ainda está procurando vidas que lhe obedeçam, que creiam na sua voz, independente da circunstância. A gente observa que havia uma fome sobre a terra, 3 anos de sequidão. Elias já havia sido sustentado pelos corvos e, saindo dali, o Senhor lhe orienta que o Senhor já havia dado ordem a uma mulher que o sustentasse. Então a gente observa que, de alguma forma, Deus já havia, no versículo 9 diz assim: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E na nossa vida, o Senhor tem feito desta forma também. O Senhor, Ele tem nos dado ordenanças e, dependendo da forma como nós obedecemos, como nós entendemos a voz do Senhor, cremos na voz do Senhor, a nossa vida ela é abençoada ou não. Vemos aqui que na vida dessa mulher, ela alcançou a bênção de Deus em obedecer. Vemos aqui na vida do profeta que ele alcançou a bênção de Deus em obedecer, porque não era fácil. A ordem que o Senhor havia dado a ele não era fácil. E muitas das vezes você, chefe do seu lar, a ordem que o Senhor tem dado a você também, muitas das vezes não é fácil. Porque aquele homem, o que aquele homem encontrou? Quando o Senhor fala para ele que ele iria ser sustentado por uma viúva, de repente, dentro do pensamento dele, que seria a lógica no meu pensamento e no teu pensamento, encontraríamos uma viúva abastecida, né? que nos daria o sustento necessário naquele momento difícil. Poderia ser essa uma visão. Mas o normal de uma viúva não era ser abastecida. Então, já na ordem que o Senhor dá, fica-se uma preocupação, uma viúva que vai me sustentar. E quando ele chega ao local, ele obedece aquilo que o Senhor mandou, pede a ela algo para se alimentar, e quando ela passa para ele a realidade dos fatos, o que a gente observa é que ele não fica preocupado, não titubeia dentro da voz do Senhor, porque se a gente olhar por um ângulo, foi até um modo egoísta, porque a mulher mostra para ele a situação em que ela estava, ela não tinha nada. O que ela tinha era apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela já havia falado para ele que ela ia fazer um bolo e ia morrer. Ia comer ela e o filho e ia morrer. Mas ele confiava na palavra do Senhor.
E muitas das vezes você pode estar nessa situação quando você recebe o teu salário e o Senhor fala para você que você tem que tirar os 10%, que o Senhor fala dos dízimos, o Senhor fala para você que tem que tirar o intercâmbio, o Senhor fala para você que tem as ofertas alçadas que você tem que entregar e de repente no teu coração e na tua mente, mas se eu fizer tudo isso, eu não tenho com que sustentar a minha casa, eu não tenho com que sustentar a minha família, eu não tenho como trazer o pão para o meu filho. Mas se você observar a forma como que aquela mulher agiu, ela não deu ouvidos ao momento, ela não se apegou ao momento em que ela estava vivendo, ela preferiu acreditar na voz do profeta, que era a voz do Senhor vinda para ela diretamente do profeta, quando ele diz para ela que da panela a farinha se não acabaria e da botija o azeite não faltaria. Foi essa a palavra que ele passou para ela e ela preferiu acreditar nisso. Então a gente, dentro desse texto, a vontade e o querer do Senhor, né, é que você creia na voz dele a ponto de não se importar com a lógica humana, com o momento humano. Creia no que o Senhor falou e passe aquilo para adiante, porque tem gente querendo obedecer. Aquela mulher queria obedecer a ordem que o Senhor dá ao profeta, o Senhor diz ao profeta que ele já havia ordenado a ela. O Senhor também tem nos ordenado, tem ordenado a tua casa, tem ordenado a tua esposa, tem ordenado os seus filhos, tem deixado preceitos e mandamentos também. Eles querem obedecer, mas precisa que alguém tenha coragem para chegar para eles e mostrar para eles o querer e a vontade do Senhor é esse. E você vai observar, independente que de repente na lógica humana, não, meu filho não vai conseguir, a minha esposa não vai entender, como o profeta poderia pensar, aquela viúva não vai entender, como que eu vou chegar para ela e dizer que ela vai ter que fazer primeiro para mim? Mas dentro do querer e da vontade do Senhor, era essa a ordem do Senhor, ela o sustentaria, independente de lógica. E ele acreditou na voz do Senhor. E aquela mulher também creu na voz do Senhor e obedeceu. E foi grandemente abençoada por isso. Então tenha na tua mente, no teu coração, não importa o momento difícil que você esteja atravessando, que você encontre sempre condições de ouvir a voz do Senhor como aquela mulher ouviu e obedecer. E, por outro lado, que você seja também um profeta Elias, que tenha essa condição de receber uma ordem do Senhor, passar essa ordem para alguém, que muitas das vezes não é fácil, mas que você sabe que quem entra no momento em que você fala é o Senhor, não é você sozinho. Se o Senhor falou para o profeta que aquela mulher o sustentaria, ele creu nessa palavra, independente que a situação não ajudava. O momento ali, a lógica humana não ajudava, mas aconteceu da forma que o Senhor falou? Aconteceu. Aquela mulher sustentou o profeta? Sustentou, porque a palavra diz: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então lá em cima a voz do Senhor se cumpriu, mas no momento ali não era fácil ver, descortinar esse momento maravilhoso da mulher sendo a porta, né, de livramento para Elias. Lá em cima não dava para ver isso, no início do versículo não dava para ver isso, no início da voz do Senhor, da ordem do Senhor, não dava para ver isso. Então o que eu quero deixar para vocês é que o que vale na nossa vida é crer na ordem do Senhor, crer na vontade do Senhor, crer nas promessas do Senhor. E se tem um homem de Deus falando para você, seja ele o teu esposo, seja ele o teu pastor, o Senhor está usando esse homem para falar para você, seja ele o teu pai. E você, como homem de Deus responsável pela tua casa, se o Senhor está te dando a ordem, não titubeie em falar não, fale, oriente, porque o Senhor ele vai na frente, ele vai capacitar, ele vai dar condição àquele que está ouvindo de obedecer, e com certeza lá na frente a bandeira da vitória será de vocês, será nossa, e que o Senhor possa nos abençoar.